Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vou fazer mais um vídeo para vocês com alguns cortes do livro que eu estou escrevendo, que breve vou publicar sobre Jesus. Então, no dia de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a festa do Natal e o nascimento de Jesus. A gente tem uma tradição cristã que comemora o Natal no dia 25 de dezembro. Mas será que realmente Jesus nasceu dia 25 de dezembro? Quais as evidências que a gente tem sobre esse fato? A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Infelizmente, não existe nenhuma referência a essa data na Bíblia. Os relatos sobre o nascimento de Jesus só foram surgir a partir dos anos 80 e 90 do século I, mais para o final do século I. Jesus teria morrido ali por volta dos anos 30, mas esses relatos só foram surgir quase que no final do século. E quais são os evangelhos que falam do nascimento de Jesus? O Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. O primeiro evangelho que foi escrito, que foi o Evangelho de Marcos, não fala nada a respeito do nascimento de Jesus. E como eu já falei no outro vídeo, esclarecendo, que assim, os evangelhos não foram escritos pelos seguidores de Jesus, pelos apóstolos, nem por testemunhas oculares de Jesus, nem por seguidores e seguidores de Jesus. Os evangelhos, eles são escritos quase 50, 60, até um século, depois da morte de Jesus. Então, assim, os escritores dos evangelhos não se baseiam em fontes históricas, fontes documentais. Eles se baseiam numa tradição oral, em algumas memórias que formaram uma tradição oral sobre Jesus, e eles se baseiam nessas narrativas. Se bem que, assim, algumas outras histórias sobre Jesus foram sendo acrescentadas, aí com o decorrer dos séculos, das décadas, dos séculos. Cada evangelho, cada escrito vai acrescentando um detalhe a mais sobre a vida de Jesus. E que, assim, nenhum desses detalhes são apoiados num documento histórico fidedigno, nem numa arqueologia. Então, assim, como eu falei já no outro vídeo, o movimento de Jesus é um movimento rural de camponeses e pescadores da região da Galileia, em Nazaré. E os seguidores do movimento de Jesus, eles falam aramaico, são analfabetos. O índice de analfabetismo em Israel era quase que 99% da população. Quem tinha acesso à educação, que aprendia a escrever, eram quem? Era familiares de reis, familiares e filhos de sacerdotes, de escribas. Era essa classe que tinha o acesso à educação formal. Na Galileia, a arqueologia revela que praticamente em Nazaré não existia nada escrito, nenhum grafite, uma inscrição rupestre, nada. Por quê? Porque assim, eles não precisavam da escrita para sobreviver. Então, assim, Jesus, como faz parte desse contexto, seus seguidores eram analfabetos. E os evangelhos, eles foram escritos em grego, eles foram escritos fora de Israel, em cidades da Ásia Menor, como Éfeso, Antioquia, por judeus helenizados, que tinham uma educação formal, pessoas assim do estilo de Paulo, da mesma classe social que Paulo, de educação grega, criado nas grandes cidades. Não eram pessoas que eram aquele movimento rural, revolucionário de Jesus. Esse movimento acabou com a morte dele, finalizou ali. Mas voltando, em relação ao nascimento de Jesus, os relatos que a gente tem sobre o nascimento de Jesus estão no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. E as narrativas de nascimento de Jesus, tanto em Mateus quanto em Lucas, elas são
totalmente contraditórias. O que Mateus narra sobre o nascimento de Jesus é totalmente diferente do que Lucas narra. Então, assim, os evangelhos geralmente eles apresentam muitas contradições. Mas em relação a essa questão do nascimento, não tem como você juntar as duas narrativas. Assim, no cinema, quando você vê nos filmes que tem sobre Jesus, eles tentam harmonizar essas duas narrativas, mas não dá para harmonizar. Por exemplo, Mateus tem toda aquela narrativa de que os reis magos foram atrás do rei dos judeus, né, e foram seguindo a estrela de Belém, chegaram em Jerusalém, conversaram com o rei Herodes, aí eles foram de lá de Jerusalém para Belém, aí o rei Herodes, consultando os sacerdotes que diziam que existia uma profecia que o Messias nasceria em Belém, daí ele manda a sua guarda para Belém e assassina todas as crianças de 0 a 2 anos, daí os reis magos vão embora, né, teriam encontrado lá Jesus e presenteado, né, com mirra, ouro, incenso, e aí saíram fugidos de lá, e que aí José teria sido avisado em sonho sobre a vinda dos guardas e foi para o Egito, foi com Maria e Jesus foram para o Egito, daí depois de um certo tempo eles voltaram, só que aí não foram para Belém, foram para Nazaré. Então Mateus segue essa narrativa. Em Lucas não existe reis magos, não existe matança dos inocentes, de matar as crianças, né? Não existe nada disso. Em Lucas, José teria nascido em Belém, né? Ele morava em Nazaré, daí ele pega Maria grávida e faz uma viagem até Belém. Por quê? Porque teria acontecido um censo, né? Que é o censo de Quirino, que era o governador da Síria, que governava ali para o Império Romano, né? Para o Império Romano. Então, os romanos eles faziam esses recenseamentos que era para ver o nível de renda, posses, para se basear na cobrança da tributação. Então, esse censo de Quirino, ele realmente aconteceu, né? Nos documentos históricos consta que de fato aconteceu. Inclusive, houve uma revolta na Galiléia, liderada por Judas Galileu, contra esse censo, né? Porque a população campesina, né? Os camponeses, eles já sofriam uma tributação extremamente exorbitante, né? Do tributo para o templo, o tributo para o imperador, o tributo para os donos da terra. Então eles viviam em extrema miséria. Então houve uma revolta liderada por Judas Galileu contra o pagamento desses tributos, né? Mas de qualquer forma, na narrativa de Lucas, o motivo que leva José a Belém seria o censo, porque ele teria terras em Belém. Então, como ele tinha propriedades em Belém, ele teve que fazer essa viagem para o recenseamento. E aí, lá em Belém, tem toda aquela situação de todas as pousadas estarem ocupadas, daí ele ter o parto de Maria ser ali na manjedoura, toda aquela situação lá que é retratada pelos presépios de Natal, né? Bom, mas a questão é o seguinte: nesse relato de Lucas, né, quem visita Jesus não são os reis magos, são os pastores ali da região, e depois do nascimento de Jesus, José e Maria vão para Jerusalém, né, para apresentar Jesus no templo, né, e para ele ser circuncisado, que era o costume judaico, né, até hoje existe esse costume, né? Mas a primeira questão, né, você imagina, né, vocês que são mulheres, imagina vocês grávidas, né, pegar aí um calor de mais de 40 graus, imagine vocês sentadas num cavalo, num camelo, para ir daqui até, deixa eu ver, vamos pensar aqui, até o município mais próximo aí da casa de vocês, assim, nós que estamos aqui em São Paulo, né, pensar a mulher grávida, né, aquele calor indo daqui até Jacareí, por exemplo.
né? Vocês acham que vocês aguentariam? Agora imagina a Maria grávida de quase 9 meses, né? Ali quase para ter gestação, e fazer uma viagem de Nazaré até Belém de cavalo ou camelo, uma viagem que duraria aí semanas ou meses, né? E debaixo de um calor de mais de 50 graus, sem banheiro, sem geladeira, sem água gelada, né? Então, assim, vocês imaginem, isso aí é possível? Né? Então, assim, os fundamentalistas podem criticar, mas assim, isso é mito, não teria como acontecer. Se isso não acontece hoje, com todo o conforto que a gente tem, imagine naquela época, então, né? Bom, mas a gente vai voltar nesse ponto. Então, assim, Lucas, ele faz ali uma descrição de que eles ficaram ali, passaram a noite numa manjedoura, né, onde ficavam os animais, e que à noite os pastores levavam, né, os animais para o pastoreio e tudo mais. Então, primeira questão, essa narrativa que Lucas faz, de levar os animais para o pastoreio à noite, isso só é possível com o calor, né, em noites de verão, porque aí está calor, aí você leva os animais para pastorear. Em dezembro, em Israel, é inverno, e o inverno de lá é muito, muito frio, né? É muito, muito frio. Então, assim, jamais o nascimento de Jesus poderia ocorrer em dezembro, né? É começar por esse relato de Lucas. Se realmente Jesus tivesse nascido em dezembro, a cena que Lucas descreve daquela noite de calor em que os pastores levavam os animais para o pastoreio, em dezembro isso não é possível, porque eles só levam para o pastoreio à noite durante o verão, né? E dezembro não é verão, é inverno lá. Então não existe a menor possibilidade de Jesus ter nascido em dezembro, né? E segundo ponto também, Lucas, ele localiza o nascimento de Jesus ali na época do censo de Quirino, né? Que José teria ido para Belém para se alistar nesse censo. Tem uma contradição aí, por quê? Porque uma contradição em relação à narrativa de Mateus. Porque o censo de Quirino aconteceu no ano sexto, né? No sexto ano depois de Cristo. Isso existe documentação e arqueologia comprova. Mateus diz que Jesus nasceu na época do rei Herodes. O rei Herodes morreu no século aproximadamente, né, no ano quarto antes de Cristo, né? Então, assim, se Jesus nasceu ali na época do rei Herodes, ele teria ali nascido por volta do ano 5, 4, por aí, né? E o censo de Quirino aconteceu no ano sexto, então daí uma diferença de quase 10 anos. Então é uma das contradições. E a outra questão também para a gente entender, a questão do calendário, né, gente? Esse calendário que nós temos hoje, o calendário cristão, ele foi formulado por um monge chamado Dionísio o Exíguo, por determinação do Papa Gregório Magno, que era a ideia era fazer um calendário que estivesse alinhado com a questão do nascimento de Jesus. Então ele fez os cálculos ali, de acordo com o período ali da fundação de Roma, e fez uma contagem ali de anos a partir dos imperadores romanos, para determinar mais ou menos qual seria o ano que Jesus nasceu, porque você sabe que Jesus nasceu durante o governo do imperador Augusto César, que foi o primeiro imperador, né? Ele era filho adotivo de Júlio César. Júlio César não chegou a ser imperador, né? Então, por esses cálculos, ele tirou ali a data, né? Que o ano zero seria ali um pouco depois da morte do rei Herodes. Só que o monge Dionísio Exíguo, ele teve um erro de cálculo, né? Porque quando ele fez a contagem dos imperadores romanos, ele contou o imperador César Augusto, né? O Augusto César, como
como sendo um imperador diferente de, agora sim, o nome dele, o nome do Augusto César, o nome... Ai, me esqueci. O César Augusto, ele tinha um outro nome, né? Ele tinha um outro nome, mas quando ele virou imperador, ele adotou o nome do seu padastro César, né? E acrescentou Augusto, porque Augusto significa divino, porque os imperadores, eles se viam como seres divinos. Então, César em referência ao pai, né? E Augusto pela divindade do imperador. Então, assim, ele contou como sendo dois imperadores, o César Augusto e o nome que ele tinha antes de se tornar o César Augusto. Então, fazendo esses cálculos, e que ele também não contou o ano zero, deu mais ou menos uma diferença entre o que seria o ano zero de 6 a 7 anos. Então, na verdade, assim, a idade, o ano que a gente imagina que Jesus nasceu, tem aí uma defasagem de 6 a 7 anos, né? Então, isso reflete no nosso calendário. Na verdade, a gente, hoje, do ano que a gente está, em 2023, esse ano tem aí uma defasagem de 6 a 7 anos, né? Por esse cálculo aí errado do monge Dionísio Exíguo. Mas, lembrei, o nome de César Augusto era Otaviano, né? Caio Otávio ou Caio Otaviano, esse era o nome dele. Daí ele contou então, o Dionísio Exíguo, ele contou Caio Otávio e César Augusto como sendo dois diferentes imperadores. Na verdade era o mesmo. Então, quando ele conta o tempo do imperador como de dois imperadores, isso deu um erro todo no cálculo. Então, essa diferença existe até hoje no nosso calendário. E como, assim, até a gente consertar, ia dar um problemão aí nos fatos históricos, ficou desse jeito como ficou, né? Bom, mas voltando então às narrativas. As narrativas de Lucas é diferente da narrativa de Mateus, então são contraditórias, né? Então, o que a gente tem de certeza disso aí? A certeza é que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Ah, pô, legal. Mas então, qual foi a data de nascimento de Jesus? Não temos a menor ideia, né? Aí você pode pensar, pô, mas ali Mateus dá uma dica de que, como tinha o pastoreio ali das ovelhas, então provavelmente foi num período do verão, né? O problema é que é o seguinte, o Evangelho de Lucas, ele está sendo escrito aproximadamente nos anos 90, no final do século I, ou seja, quase 80 anos, 80 e poucos anos depois da morte de Jesus, e está sendo escrito por pessoas que nem estavam ali nas terras de Israel, que não conheceram testemunhas oculares, então vem tudo de uma tradição oral. Então a gente não tem uma narrativa fidedigna sobre o nascimento de Jesus, né? Outra coisa, tanto Mateus quanto Lucas falam que Jesus nasceu em Belém. Não, Jesus não nasceu em Belém, né? Na antiguidade, principalmente em Israel, as pessoas eram chamadas, conhecidas ou pelo nome do pai ou pela cidade que nasceu. Então temos Paulo de Tarso, Fílon de Alexandria, Jesus de Nazaré, Judas Galileu, né? Então, assim, pelo nome da cidade ou pelo nome do pai. Então, Simão Bar Jora, Simão Bar Kokba, Josafá ben Eleazar. Então, assim, ou colocava o Bar em hebraico ou Ben em aramaico. Então, Simão Bar Jora, Simão filho de Jora, Jesus ben Pandera, Jesus filho de Pandera. Então, a referência de Jesus, Nazaré, né? Então, Jesus nasceu em Nazaré. Mas por que eles têm essa narrativa de que Jesus nasceu em Belém? Por quê? Porque existia a profecia de Miqueias
que dizia que o Messias nasceria em Belém, que o Messias seria da descendência do rei Davi, né? Essas eram as profecias messiânicas, todos os profetas messiânicos, que todos eles eram do reino de Judá. Então todos eles fortaleciam essa ideologia de que o Messias seria descendente do rei Davi, ou seja, uma exaltação da dinastia davídica, e que ele nasceria em Belém, que era a terra do rei Davi. Então essa narrativa de Jesus nascendo em Belém, que é a terra do rei Davi, de que José teria terras em Belém, isso é mito. Nós não temos nenhum documento, nenhuma comprovação, nenhuma evidência de que isso tenha acontecido, mas é uma forma de tentar colar Jesus à casa de Davi, né? Porque os evangelhos, principalmente em Mateus, tem um recurso de sempre, quando ele narra alguma coisa sobre Jesus, ele diz que é para se cumprir tal profecia. Então, sempre utilizando esse recurso, dizer que os acontecimentos da vida de Jesus foram previstos pelos profetas, né? Então, tem um autor muito bom, que eu adoro, John Dominic Crossan, que ele chama essas narrativas de profecias historicizadas. O que seria essa profecia historicizada? O camarada que está escrevendo o Evangelho, ele sabe da história, o que aconteceu, e ele sabe da narrativa dos profetas. Então ele pega ali um determinado acontecimento da vida de Jesus e tira o contexto da profecia para dizer que Jesus cumpriu aquela profecia, né? Então é esse exemplo. Ele sabe que existe a profecia de que o Messias nasceria em Belém, então ele constrói a narrativa de que Jesus nasceu lá em Belém, o que não aconteceu. É a mesma coisa ali, por exemplo, na crucificação, né? Que na narrativa do Evangelho de João, né? Fala que os soldados pegaram a roupa de Jesus e jogaram sorte lá com suas vestes, né? E fala, isso é para cumprir o que o profeta diz, que Jesus foi morto sem quebrar nenhum ossos. Todas essas narrativas estão nos Salmos. Então ele pega o Salmo para dizer que aconteceu Jesus. Então, assim, a maioria das profecias que eles procuram, os evangelistas procuram atribuir a Jesus, são profecias que não têm nenhuma ligação com Jesus, mas eles mudam, tiram a profecia de contexto para argumentar que se refere a Jesus. Então, vou falar aqui de uma profecia que é atribuída ao nascimento de Jesus, né? Que espero que não seja polêmica, né? Mas assim, os historiadores sabem disso, para vocês terem uma ideia do que é essa profecia historicizada, né? Então, assim, primeiro ponto que a gente tem, então, Jesus não nasceu em Belém, né? A narrativa de Lucas e Mateus é contraditória. Daí você pode perguntar, Roger, mas qual é a verdadeira narrativa? É a de Mateus ou a de Lucas? Não temos a menor ideia por conta disso que eu falei para vocês. Não temos nenhuma prova arqueológica, nem documental do que aconteceu do nascimento de Jesus. Até porque na história existe um conceito que é múltipla atestação. Então, quando você tem dois autores que não se conhecem, que narram o mesmo fato, existe uma grande probabilidade de isso ser um acontecimento histórico. Quando existe um acontecimento que só aquele autor fala daquilo, a probabilidade é que isso não é uma verdade histórica. Vou dar um exemplo. Paulo fala nas suas cartas, né, na Epístola aos Gálatas, ele fala que foi a Jerusalém e encontrou Pedro, Tiago e João, e que Tiago era o irmão de Jesus, né? E Paulo, a gente tem comprovações arqueológicas, documental, de que ele realmente existiu, né? Flávio Joséfo, que é um escritor judeu
do final do século I, né? Não sabemos se ele conheceu Paulo ou não, porque ele nunca citou Paulo. Flávio Joséfo, que é atestado pela arqueologia, que muitas das suas narrativas são atestadas pela arqueologia, ele no final do século I, ele fala sobre a morte de Tiago, que Tiago morreu apedrejado, né, por ordem do sumo sacerdote Ananus, né, e ele fala de Tiago como sendo o irmão de Jesus. Então a gente tem dois autores que não se conhecem e que estão falando da mesma pessoa. Então, de fato, Tiago o Justo, o irmão de Jesus, ele existiu, né? Agora, em relação ao que Mateus fala sobre Herodes ter matado as crianças até 2 anos, isso daí não é nem narrado nos outros 3 evangelhos, só existe essa narrativa no evangelho de Mateus, né? E assim, o rei Herodes é uma figura histórica, um personagem histórico, que ele é amplamente atestado pela arqueologia e pelos outros historiadores. Então nós temos provas de que o rei Herodes realmente existiu. E nós temos assim descrições de que realmente ele era cruel. Ele mandou matar a esposa e um dos filhos por conta dessa questão do poder, né? Para não usurparem o poder dele, porque assim na antiguidade isso era muito comum, de famílias de reis, imperadores, o filho matar irmão ou esposa por conta do poder, né? Então assim, a gente tem essa atestação que o rei Herodes era realmente um sujeito cruel, mas não existe nenhum relato em lugar nenhum que fale dessa matança dos inocentes, né? Aliás, no século I tem historiadores como Fílon de Alexandria, o próprio Flávio Joséfo, que documentaram amplamente o que eles viveram da história judaica, e nenhum outro historiador fala dessa morte de crianças em Belém, né? Onde estão o ossuário dessas crianças, né? Cadê a prova arqueológica? Então, assim, essa narrativa da morte dos inocentes é mito, né? Essa narrativa também dos reis magos também é uma narrativa que existe só no Evangelho de Mateus. E assim, no Evangelho de Mateus, ele fala os sábios do Oriente, sábios do Oriente. Ele nem fala o número de sábios e nem de onde eles vieram, né? Só que os autores cristãos da posteridade, né, localizaram como sendo reis, né? 3 reis magos, né? Deram os nomes, né? Belchior, como que eram os nomes dos outros? Belchior, Baltazar e o outro, Belchior, Baltazar e... Bom, de minha memória não está boa. Então, assim, só existe essas narrativas. E aí depois disseram que eram persas, eram magos persas. E você imagina, né? O camarada está lá na Pérsia, ele fala o idioma farsi. Aí ele vem seguindo uma estrela, né? A estrela de Belém, vai lá. Então você fica imaginando, né? Assim, pô, a gente tem telescópio, uma série de coisas, para a gente ir seguindo a estrela é meio complicado. Da estrela leva o cara lá para Jerusalém, e lá em Jerusalém se falava aramaico. Como é que eles se comunicavam, né? Porque eles não tinham cursos de língua, né? Então, assim, o rei Herodes fala aramaico, e eles falam o farsi, né? E eram 3. Dificilmente um rei vai receber 3 forasteiros, né? Porque fala que eram sábios, né? Mas que a pessoa deduz que eram 3, então assim, dificilmente um rei vai receber 3 forasteiros estrangeiros, né? Porque até como é que ele vai saber que são reis? Os reis têm comitivas, né? Aí realmente é uma narrativa completa. E assim, se a estrela é a estrela de Belém, que ia levar eles até Jesus, por que ela não levou eles direto para Belém? Levaram para Jerusalém, né? Daí lá em Jerusalém que eles sonharam, né? Que não era lá e que aí a estrela levou eles para Belém. Então assim, gente, é uma narrativa mítica, né? Desculpe se eu não tenho o objetivo de
criticar nem questionar a fé de ninguém, mas assim, se a gente for analisar a narrativa bíblica pelo ponto de vista histórico, arqueológico, tem essas narrativas míticas, né, que não se sustentam, né, mas vamos lá. Então, assim, essa narrativa do nascimento de Jesus, existe aí uma série de problemáticas históricas, né? Agora, qual é a questão principal? Que eu vou dar um exemplo aqui de profecia historicizada, né? Então, vamos lá. A gente vai vir aqui em Mateus, né? Evangelho de Mateus, que não foi escrito pelo Mateus, que era apóstolo de Jesus, né, gente? Então, ele diz lá, Mateus 1, 22. Ele está falando, né, que Maria recebeu lá o anjo Gabriel, que anunciou que ela seria fecundada pelo Espírito Santo, tal, né? Então ele está lá contando, daí ele diz, no versículo 22, e tudo isso aconteceu para se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus convosco. Então, Mateus está fazendo aqui uma referência à profecia do profeta Isaías, que é Isaías 7,14, né, que é uma famosa profecia, né? Quer dizer, não é uma profecia, eu vou explicar o contexto. Isso daqui que Isaías está dizendo nem é profecia e nem é messiânica, né? Então vamos lá. Isaías 7,14. Então, assim, ele está conversando com o rei Acás, rei de Judá. Eu vou explicar esse contexto para vocês. E ele diz assim: Isaías respondeu ao rei Acás: ouvi, casa de Davi, não vos basta fatigar a paciência dos homens? Pretendeis cansar também o meu Deus? Por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma moça conceberá e dará à luz a um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus convosco. Então, qual é o problema de Mateus citar essa profecia? Porque vocês vejam, Mateus diz que na profecia e a virgem dará à luz. Isaías está falando, e a moça dará à luz. Qual é a diferença? Que quando ele fala da moça, ele está falando de uma jovem, ele não está falando de uma virgem. Por quê? Se você vai em Isaías, no hebraico, ele usa a palavra alma, palavra hebraica alma, que significa moça, significa jovem. Se ele fosse falar de uma virgem, ele usaria a palavra betulá, né? Então, Isaías não falou de virgem, falou de uma jovem. O que aconteceu? Que a Bíblia hebraica, o rei Ptolomeu do Egito, no século III a.C., ele pediu para que 12 sábios das 12 tribos de Israel fossem a Alexandria para traduzir a Bíblia hebraica para o grego. Aí eles foram traduzir a Bíblia hebraica para o grego. Mas eles traduziram, se não me engano, foi o Pentateuco, que é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Esses outros livros, depois do cânon da Bíblia hebraica, foram traduzidos também pelo grego. E esse versículo de Isaías foi traduzido errado. A palavra hebraica alma, que significa jovem, foi traduzido com a palavra grega paternos, que significa virgem. Então ela foi traduzida erroneamente. Então, para criar a narrativa de que Jesus nasceu de uma virgem, eles utilizaram uma profecia que é uma profecia traduzida erroneamente. Isaías nunca profetizou que haveria isso, ele estava se referindo a uma virgem. E
esse versículo de Isaías não se refere a uma profecia que aconteceria centenas de séculos depois, nem se refere ao Messias. Qual é o contexto? Que assim, o reino de Judá, que assim, Israel era dividido em dois reinos, o reino de Judá e o reino de Israel. Isso aí é por volta do século 7 a.C., né? O profeta Isaías, ele era o profeta da corte do rei Acás. E aí, assim, o reino de Judá estava sofrendo uma ameaça de invasão da Síria, né, do reino de Damasco, e do reino do norte, que era o reino de Israel. Por quê? Essas duas nações estavam em guerra contra a Assíria, né? Estavam pressionando o reino de Judá para formar uma coalizão com eles para derrotarem a Assíria. Só que o rei Acás estava angustiado porque ele sabia que se ele se aliasse à Síria e ao reino do norte, que eles perderiam, porque o reino da Assíria era muito poderoso e que se eles perdessem, o reinado dele também ia para o saco, né? A Síria ia dominar tudo. Como o rei de Judá, o rei Acás, ele tinha uma certa aliança com a Síria, ele pediu ajuda para o rei da Síria para proteger da invasão aí da aliança Síria, e Damasco e Reino do Norte, né? E aí assim, ele estava angustiado sobre o que fazer e ele vai se consultar com o profeta Isaías, que era o profeta da corte, do que ele deveria fazer. E aí o profeta Isaías diz: você tem que confiar em Israel, né? Aliás, você tem que confiar em Jeová, né? Ou Yahvé, tem que confiar em Yahvé, peça ajuda a Yahvé. E o rei Acás, ele fica assim um tanto hesitoso, né? Mas será que ele vai me atender ou não? E aí o profeta Isaías, ele diz a ele: olha, você receberá um sinal, né? A moça dará à luz um rebento, né? Luz dará a luz a um rebento que se chamará Emanuel, Deus conosco. Então, assim, de fato, a rainha, né, a esposa do rei Acás, ela engravidou, né? Engravidou de um bebê que seria o futuro rei Ezequias, que também, lá no período dele, também teve um conflito com a Síria, né? Que ele se recusou a pagar os tributos, e aí a Síria tentou invadir, só que a Síria não conseguiu invadir Jerusalém, né? Conseguiu invadir as outras terras ali do reino de Judá. Mas, de qualquer forma, o que nos interessa? Que essa profecia do profeta Isaías falando do nascimento da jovem não tem nada a ver com o nascer de uma virgem, né? Então, assim, vocês vejam só que é um dito, né? Que Mateus toma como uma profecia, tira de todo aquele contexto para falar do nascimento virginal de Jesus, né? Então, assim, existem muitas profecias que os evangelistas utilizam para falar de Jesus que são tiradas do seu contexto, né? Para tentar transformar Jesus, né? Daquele camponês revolucionário do século I, para transformar ele paulatinamente em uma divindade. Por quê? Porque assim, o cristianismo, ele se desenvolveu nas cidades do Império Romano, né? Cidades ali da Ásia Menor, Éfeso, Antioquia, que eram cidades totalmente politeístas, que eram influenciados pela cultura grega. Então, para que o cristianismo fosse aceito nessas cidades, eles foram compondo narrativas que associassem Jesus com aquelas divindades da cultura grega, para que o cristianismo fosse melhor aceito, né? Bom, isso é o que a gente tem aí, fazendo os levantamentos históricos, arqueológicos, do que estaria aí por trás da narrativa do nascimento de Jesus, né? Que existe no Evangelho de Lucas e Mateus. E tanto no Evangelho de Lucas quanto Mateus, eles apresentam genealogias de Jesus, né?
que são genealogias que eles tentam ligar Jesus à descendência de Davi, porque o Messias deveria vir da descendência de Davi. Mas vocês imaginem, hoje, na modernidade que a gente tem cartórios, tem internet, bibliotecas, a gente não consegue traçar nossa genealogia até o nosso tataravô. Imagine naquela época, 2000 anos atrás, que você não tem documentos, não tem cartórios, você está numa cidade ali, Nazaré, que não tem nem escrita, como você vai fazer uma genealogia de uma pessoa que remonta 2000 anos antes, né? Então, mais uma vez, né, como eu falei, são narrativas fictícias que tentam ligar Jesus à descendência de Davi para dizer que ele era o Messias esperado pelo povo judeu. Bom, mas e o Natal, né? Quando que o Natal passa a ser comemorado na história, né? No século IV, a gente tem, quando o Império Romano ele se tornou cristão, que foi a partir da suposta conversão do imperador Constantino, né, ele publicou o Edito de Milão, em que a partir daquele momento se proibiria a perseguição aos cristãos. Os cristãos deixaram de ser perseguidos. E mais tarde o imperador Teodósio tornaria o cristianismo a religião oficial do Império Romano, né? Então, assim, o Império Romano se tornou cristão. E no Império Romano existiam as chamadas Saturnálias, que era assim, a festa do Deus Sol, né? Que era a comemoração do Solus Invictus, a festa dos Solus Invictus, que era uma festa à divindade solar, que era comemorada no solstício de inverno. O que é o solstício de inverno no hemisfério norte? É aquele dia que o sol ele se põe mais cedo, o dia é mais curto e a noite é mais longa, né? Por causa da estação do inverno. Então, assim, no dia 25 de dezembro era a festa que se comemorava, né? Essa chamada festa do Deus Sol, as Saturnálias. Então, no século IV, o Papa Júlio I e o Papa Libério proclamaram essa data, que era a comemoração das festas pagãs da Saturnália, como o nascimento de Jesus, porque eles diziam que agora está nascendo o Deus Sol. Então foi aí que o Natal passou a ser comemorado como o nascimento de Jesus, né? Foi a partir desse decreto. Então, assim, isso aconteceu quase 500 anos depois da morte de Jesus. É a partir daí que o Natal passa a ser comemorado. Aí, com os concílios da Igreja Romana, acabaram colocando no calendário cristão, né? Mas não tem como a gente afirmar que, de fato, foi a data do nascimento de Jesus. Bom, vou ficando por aqui. Agradeço aí a presença de vocês. Um grande abraço.